Bom dia, meu povo e minha pova! Uhul! É um prazer inenarrável estar novamente na presença de todos vocês. Dando continuidade às nossas videoaulas, apresentaremos agora a nossa aula de número 6. Na aula passada, vocês tiveram uma verificação de aprendizagem. Vamos rever aquela temática e corrigir conjuntamente um texto. Beleza? Seguimos então. A temática dizia o seguinte, a proposta, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Os desafios do necessário isolamento social no Brasil em casos de pandemia, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, uma temática extremamente atual, não é mesmo? É um desafio a manutenção do isolamento social, porque nós temos necessidades econômicas, nós temos necessidades sociais e, portanto, isolar-se torna-se quase que uma impossibilidade. Mas, de qualquer maneira, uma necessidade, como a própria temática diz, o necessário isolamento social. Então, existem desafios para esse necessário isolamento social. Texto 1. Os textos de apoio precisam ser estudados a fim de que você possa ter mais informações, mais conteúdo para poder organizar o seu texto. Por que durante a pandemia a recomendação para isolamento social? Para entendermos isso, precisamos primeiramente entender o conceito de RO, que é o número básico de transmissão. Desse modo, quantas pessoas o infectado contaminará? No caso da Covid-19, coronavírus DCAS-19, o RO básico é estimado entre 2,5 e 3. Desta forma, para cada pessoa infectada, outras 2,5 a 3 serão infectadas. Isso leva a uma progressão bem rápida, em torno de 600 mil casos em 2 meses, e 14.551.915 casos em 3 meses. Considerando que a doença seja transmissível no 5º dia após contágio. Outro problema é que, como se trata de um novo vírus, praticamente toda a população mundial é suscetível à infecção. Como não possuímos vacina, reduziria o número máximo de pessoas que poderiam ser infectadas e reduziria o RO, ou medicamento curativo para o Covid-19. Nossa única alternativa é o isolamento social. O isolamento social reduz o RO, pois cada pessoa, tendo contato com um número menor de outras pessoas, infecta menos pessoas. Com isso, a redução importante na velocidade da propagação da doença e também com menos pacientes graves ao mesmo tempo, possibilitando que o sistema de saúde consiga lidar com a chegada de novos casos. Se com o isolamento social conseguirmos reduzir o RO para ao redor de 1, ou seja, se cada infectado continuar apenas uma outra pessoa, se cada infectado continuar apenas uma outra pessoa, o sistema de saúde conseguirá lidar de forma muito melhor com a pandemia. Apenas para comparação, a RO da gripe suína da H1N1 antes da vacinação em massa das pessoas era de 1,4 a 1,6. E o sarampo, doença extremamente contagiosa, apresenta um RO entre 12 e 16, embora haja alguns estudos com valores ao redor de 18. Bom, então o texto aqui, em suma, faz uma explicação da necessidade do isolamento social para fazer com que a infecção de demais pessoas seja reduzida, principalmente a 1, né, para que um infectado acabe contaminando somente uma pessoa, para que esta contaminação, esta infecção, os infectados sejam num número menor. Quanto menor for o número dos infectados,
mais facilmente o sistema de saúde dará conta de tratar aqueles que estiverem com a doença. O texto 2. Se não morrer deste vírus, morro de fome, diz ambulante de 65 anos. Quer sorvete, meu filho? Pergunta José Maria, de 65 anos, a todos os pacientes que entram e saem da unidade de pronto atendimento da Lapa, na zona oeste de São Paulo. Abordado pela reportagem, ele ri e diz que está até cansado de tanto perguntar a mesma coisa. José trabalha como vendedor de sorvete no estacionamento do hospital há 30 anos. Parte do grupo de risco do Covid-19. O vendedor afirma não ter medo de contrair a doença e que não lhe sobram muitas opções senão trabalhar todos os dias. O que você quer que eu faça? Se não morrer desse vírus, morro de fome? Não posso parar de trabalhar. A rotina não envolve apenas contato com pessoas que podem estar infectadas, mas também 4 viagens de ônibus por dia. Ele sai às 8 horas de Perus, na zona norte de São Paulo, e chega em casa por volta das 22 horas. Pelo menos, por causa desse vírus aí, que eu nem sei falar o nome, os ônibus estão vazios. Pego 2 para ir e 2 para voltar. Quando estão muito cheios, é bastante difícil passar com esse carrinho. Agora está mais tranquilo, conta a reportagem. A rotina de Perus até a Lapa acontece de segunda-feira a sábado. Aos domingos, ele conta, José vende tempero baiano no bairro em que mora. O senhor é baiano, José? Pergunta o UOL. Não, sou cearense. Vim para São Paulo em 1976 e nunca mais voltei para o Ceará. Acredita? O motivo da falta de visita à cidade natal, é claro. José perdeu a mãe aos 7 anos e desde então tudo perdeu a graça. Se minha mãe fosse viva, ela estaria aqui comigo. Eu teria dado um jeito de trazê-la para cá, pode acreditar. Ela morreu com câncer no seio. Desde então ficou tudo muito chato, mesmo depois de me casar e depois de ter um filho. O trabalho com vendas de sorvete rende a José, em média, R$ 400 mensais. E isso se o tempo estiver bom. Quando faz frio, aí já era, ninguém quer comprar. Agora está complicado, por causa desse vírus, as vendas caíram muito. O movimento aqui no hospital também. Quero só ver como vai ser daqui para frente, afirma. Por causa disso, o vendedor altera o local das vendas todos os dias. Fica no hospital até às 14 horas e, a partir das 15 horas, faz suas vendas na rua Cerro Corá, também na Lapa. Fico andando para lá e para cá no Cerro Corá, até a noitinha. Aí tento ganhar mais dinheiro. Poucos meses atrás, o cearense intercalava a venda de sorvetes. Hoje, os sabores que se animavam no carrinho eram açaí e graviola, com o trabalho de pedreiro. No entanto, além de 2 lesões no joelho, José descobriu esporão nos 2 calcanhares. A sensação é tipo pisar em um monte de espinho. Dói muito. Não consegui mais trabalhar em obra. Para caminhar, ele investiu R$ 65 em um chinelo de borracha, ao qual ele acoplou um saltinho de plástico, na tentativa de amenizar a dor. A gente vai dando um jeito, né? Só não pode parar. Bom, é um outro problema, a questão do isolamento social. Algumas pessoas dependem obrigatoriamente do dinheiro diário que recebem para sua manutenção, e é uma realidade de muitos brasileiros. Se eu não morrer do vírus, eu vou morrer da fome. Então, ele precisa arriscar contaminar-se, porque ele não tem como ficar em casa, já que ele não tem comida, ele não tem mantimentos, ele vai precisar trabalhar durante o dia, talvez para que à noite possa comprar os mantimentos para que possa passar no outro dia. Levando em conta ainda que o valor que ele recebe aí, em média de R$ 400 mensais, é um valor muito pequeno, menos de meio salário mínimo para que ele possa sobreviver. E é o que ele tem. E ele sem esses R$ 400 em média por mês, como que ele vai passar o dia? Como é que ele vai se alimentar? Tomar café, almoçar e jantar como 3 refeições básicas e necessárias durante o dia. O texto 3 tem uma chargezinha que diz o seguinte: já para casa de vocês, estamos em quarentena.
Estamos num processo de isolamento social, as pessoas estão trabalhando menos, logo vão receber menos, mas as contas, luz, energia, né, energia elétrica, água, condomínio, telefone, talvez, continuam chegando e elas precisam ser pagas. E daí? Como pagá-las? Se estamos em isolamento social. Visto isso, foi produzido o seguinte texto: Isolamento social salva vidas. A globalização teve início no século XX e, junto dela, uma maior circulação de pessoas por todo o mundo. Dessa maneira, em caso de uma pandemia, o causador da doença se espalhará com maior facilidade e atingirá mais pessoas, como é o caso do coronavírus. Aqui está fazendo uma releitura do primeiro texto de apoio. Especialistas afirmam que o isolamento social é a maneira mais eficaz de achatar a curva de contaminação. Porém, é muito difícil colocá-lo em prática no Brasil, devido à responsabilidade do poder público, além da falta de interações com outras pessoas. Bom, vamos primeiro a algumas observações gramaticais. Junto dela é uma expressão de modo, ela precisava ser isolada por vírgula. E, vírgula, junto dela, vírgula, uma maior circulação de pessoas por todo o mundo. Dessa maneira, é um conectivo. Aqui, ela está fazendo uma avaliação. Eu precisaria colocar ponto depois de mundo e fazer frase diferente. Dessa maneira, vírgula. Só que antes dessa maneira, eu deveria usar um ponto e formar aí duas frases. Em caso de uma pandemia, o causador da doença se espalhará. Aqui eu tenho um equívoco com relação à colocação pronominal. O pronome oblíquo que, o pronome oblíquo se, ele não pode estar na frente do verbo. Só quando isso daqui for um fator de próclise, mas o causador de doença é substantivo, não é fator de próclise. Portanto, este se tem que ir para depois do verbo espalhará. Só que como o verbo está conjugado no futuro, o se também não pode ficar depois, não pode ficar enclítico. Ele vai ter que ficar entre o verbo. Portanto, eu deveria dizer o causador da doença espalhar-se-á, é uma mesóclise, com maior facilidade. Aqui, eu chamo a atenção, foi usada adequadamente duas frases, mas não há conectivos entre a frase anterior e a frase posterior. Por exemplo, com maior facilidade atingirá mais pessoas, como é o caso do coronavírus. Especialistas afirmam que o isolamento social é a maneira mais eficaz. Então, não há o conectivo aqui. Eu sugiro que nós colocássemos aqui um conectivo nesses casos. Aí eu retomo a situação anterior para poder falar dos especialistas. Olha só, dessa maneira, em caso de uma pandemia, o causador da doença espalhar-se-á com maior facilidade e atingirá mais pessoas, como é o caso do coronavírus. Nesses casos, especialistas afirmam que o isolamento social é a maneira mais eficaz de achatar a curva de contaminação. Atenção aqui ao devido a, porque o devido a exige uma preposição e a palavra irresponsabilidade é feminina. Portanto, este a deve ser craseado, porque existe aí a junção da preposição a, exigida pela palavra devido, com o artigo a da palavra irresponsabilidade, que é feminina. Vistas correções gramaticais, então esse texto aqui perderia 40 pontos com relação a isso. Uso de conectivo falho aqui, né, nessa parte onde faltou o conectivo, também vai perder 40 pontos. Então, por enquanto, o texto está perdendo 80 pontos. 40 de coesão e 40 de norma culta. Esta primeira frase aqui, a globalização teve início no século XX, junto dela uma maior circulação de pessoas por todo o mundo, é, de certa forma, um contexto por meio de uma referência histórica. Dessa maneira, em caso de uma pandemia, o causador da doença espalhar-se-á com maior facilidade e atingirá mais pessoas, como é o caso do coronavírus. Isso é uma avaliação que a pessoa está fazendo, né? Ela está fazendo um julgamento, então.
Nesses casos, agora sim vai apresentar a declaração. Especialistas afirmam que o isolamento social é a maneira mais eficaz de achatar a curva de contaminação. Porém, é muito difícil colocá-lo em prática no Brasil. Então, essa aqui é a minha declaração. Agora eu preciso apresentar 2 argumentos. Por que é muito difícil colocar em prática o isolamento social no Brasil, tendo em vista que ele é a maneira mais eficaz de achatar a curva de contaminação? Devido à irresponsabilidade do poder público. Então, eu estou acusando o poder público de irresponsável, e em razão disso que é difícil colocar em prática no Brasil o isolamento social. Além da falta de interações com outras pessoas, seria o segundo argumento, o segundo motivo pelo qual é difícil de colocar em prática o isolamento social. Mas eu chamo a atenção aqui para esse segundo argumento. As pessoas não conseguem isolar-se. Devido à falta de interação com outras pessoas, o brasileiro interage muito. Então, é a falta de interação de quem com outras pessoas? Talvez haja, inclusive, aqui uma ambiguidade e uma incoerência com relação à falta de interações com outras pessoas. É por causa da falta de interação com outras pessoas que é difícil de colocar em prática o isolamento social? Ou a necessidade de interação com outras pessoas? Então, isso precisaria ser revisto. Vamos desenvolver agora o primeiro argumento, que estará no segundo parágrafo, já que faz uma referência à falta de responsabilidade do governo. Em primeiro plano, vale destacar que o IBGE verificou que existem 38 milhões de trabalhadores informais no país. Ao seguir essa linha de pensamento, pode-se constatar que uma grande parcela da população não apresenta uma renda fixa. Sendo assim, o governo brasileiro tem o dever de ajudar esses necessitados. Entretanto, devido à falta de administração e até mesmo de verba disponibilizada, faz com que pessoas não receberam esse auxílio e necessitam desse dinheiro para sobreviver, se exponham todos os dias a doença no caminho em busca de uma renda, aumentando o número de pessoas circulando nas cidades. Bom, observaçõezinhas. Aqui eu estou usando o conectivo ao seguir essa linha de pensamento. O uso de conectivo, além de ligar as orações e introduzir a ideia intencional, ele deve separar frases. Então, eu deveria ter escrito: verificou que existem 38 milhões de trabalhadores informais no país, ponto. Ao seguir essa linha de pensamento, vírgula, eu tenho que isolar esse conectivo. Ao seguir essa linha de pensamento, vírgula, pode-se constatar que uma grande parte da população não apresenta uma renda fixa, ponto. Sendo assim, vírgula, porque sendo assim é outro conectivo. O governo brasileiro tem o dever de ajudar esses necessitados. Entretanto, devido à falta de administração e até mesmo de verba disponibilizada, é uma causa. Mas já foi usado devido no primeiro parágrafo, então tem que ter cuidado. Eu não devo repetir conectivos. Então, eu vou estar perdendo aqui 80 pontos na questão dos conectivos. E em razão da pontuação aqui, que está um pouco falha, eu vou perder mais 40 pontos. Então, estou perdendo 160 pontos. Esse texto está em 840. Devido à falta de administração e até mesmo de verba disponibilizada, como isso é uma ideia de causa, deveria estar entre vírgulas. E eu deveria substituir esse devido por uma vez que, ou por já que, outro conector de causa. Entretanto, devido à falta de administração e até mesmo de verba disponibilizada, faz com que pessoas que não receberam esse auxílio e necessitam desse dinheiro para sobreviver, se exponham todos os dias. Na verdade, eu também não tenho aqui fator de próclise, como no caso do parágrafo anterior, e eu preciso usar aí uma ênclise. Este pronome se deve ir para depois do verbo.
necessitam desse dinheiro para sobreviver, exponham-se todos os dias à doença no caminho em busca de uma renda, aumentando o número de pessoas circulando nas cidades. Bom, é um texto com conteúdo. Vamos agora verificar a condição desses conteúdos. Em primeiro plano, é um conectivo excelente para introduzir o segundo parágrafo. Vale destacar que o IBGE verificou, eu tenho aqui uma referência e uma teoria, que existem 38 milhões de trabalhadores informais no país. É uma excelente maneira para começar o parágrafo de desenvolvimento, já que eu vou amparar a minha discussão em cima desse dado do IBGE. Vale destacar que o IBGE verificou que existem 38 milhões de trabalhadores informais no país. Ao seguir essa linha de pensamento, pode-se constatar que uma grande parte da população não apresenta uma renda fixa. Isso é uma opinião. É uma conclusão que eu estou tirando, é a minha opinião. Pode-se constatar que grande parte da população não apresenta uma renda fixa. Por que eu chego a essa conclusão? Porque se existem 38 milhões de trabalhadores informais, eles não têm uma renda fixa, não têm um salário mensal pré-determinado. Aí eu tenho um conectivo de conclusão. O governo brasileiro tem o dever de ajudar esses necessitados. É uma conclusão em forma de opinião, né? Agora, por que ele tem o dever de ajudar esses necessitados? O governo tem o dever de ajudar esses necessitados, entretanto, faz com que pessoas se exponham todos os dias. Agora, por que o governo faz com que as pessoas se exponham todos os dias? Qual é a causa disso? Devido à falta de administração e até mesmo de verba disponibilizada. Nesse sentido, o governo brasileiro tem o dever de ajudar os necessitados. Entretanto, faz com que pessoas que não receberam esse auxílio e necessitam desse dinheiro para sobreviver, exponham-se todos os dias à doença no caminho em busca de uma renda, aumentando o número de pessoas circulando nas cidades. Então, é o fechamento aqui do parágrafo. É um parágrafo estruturalmente, do ponto de vista da argumentação, elaborado, está de parabéns. Vamos seguir então para o terceiro parágrafo, em que eu deveria desenvolver o segundo argumento, que tratava da falta de interação entre as pessoas e que foi dado ali por mim. Como assim a falta de interação com as pessoas vai dificultar o isolamento social? Outro sim, na cidade de Blumenau, quando o governo autorizou a reabertura de shoppings, no meio de uma pandemia, houve pessoas que rapidamente saíram de suas casas e foram para esses lugares. Com essa situação, repara-se que inúmeros cidadãos acabam relaxando o isolamento social quando têm oportunidade, em razão de sentirem falta das relações com outras pessoas e tédio por ficarem tanto tempo em casa. Assim, haverá novamente o maior fluxo de população nas ruas, elevando o número de contaminações. Então vamos lá, o que nós temos de correção aqui? Na cidade de Blumenau é uma expressão de lugar e desta maneira precisa ser isolada por vírgula. Portanto, outro sim, vírgula, na cidade de Blumenau, vírgula. Aqui nós temos um erro de regência. A gente nunca vai para, a gente sempre vai a. Então, eu deveria ter escrito: houve pessoas que rapidamente saíram de suas casas e foram a esses lugares. Ponto. Aí eu trago o conectivo. Com essa situação, ao seguir essa linha de pensamento, levando em consideração isso, vírgula. Então, foram a esses lugares, ponto. Com essa situação, vírgula, repara-se que inúmeros cidadãos acabam relaxando o isolamento social quando tem oportunidade. Bom, vamos ao conteúdo. Aqui nós temos a referência na cidade de Blumenau, quando o governo autorizou a reabertura dos shoppings, no meio de uma epidemia. Nós temos aqui uma referência. Agora, a teoria. Houve pessoas que rapidamente saíram de suas casas e foram a esses lugares. Então, eu tenho aqui uma referência e uma teoria, o que foi o que aconteceu em Blumenau. Com essa situação das pessoas saírem, enfim, eu chego à seguinte conclusão, é opinativo. Repara-se que inúmeros cidadãos acabam relaxando o isolamento social quando tem oportunidade. Por que eles fazem isso?
em razão de sentirem falta das relações com outras pessoas e tédio por ficarem tanto tempo em casa. Então, é por causa desse motivo. Conclusão do parágrafo: haverá novamente o maior fluxo da população nas ruas, elevando o número de contaminações. É um parágrafo bem estruturado do ponto de vista da argumentação. Continuo aqui com algumas falhas de pontuação, mas ainda assim não representará mais do que menos 80 pontos. E para finalizar o texto, vamos ao quarto e último parágrafo, que é o parágrafo da proposta de intervenção. Dessarte é o conectivo conclusivo, ideal para iniciar um parágrafo conclusivo. Para que não haja um aumento na transmissão de doenças e sucessivamente de mortes, com esta finalidade, a gente retoma a temática central. É importante que exista um rígido isolamento social. Então, é a retomada da temática que foi apresentada lá no primeiro parágrafo e discutida nos demais. Para isso, conectivo de finalidade. O governo e a mídia são os agentes de transformação social. Cada agente de transformação social deve ter uma função distinta. O que o governo vai fazer? O governo deve ser eficiente no pagamento do auxílio para os que precisam. E o que a mídia vai fazer? A mídia tem um papel fundamental em entreter a população que está em casa, além de informar. Então, a mídia vai fazer duas coisas. Ela tem um papel fundamental em entreter e além de informar. Agora, informar quem sobre o quê? Faltou essa informação. Tá? Problema gramatical aqui. Paralelismo sintático. Até eu entendo que seja informar a população, mas eu preciso dizer, além de informá-la sobre a situação. Tá? Porque quem informa alguém sobre alguma coisa, por exemplo. Agora, mais importante do que dizer quem vai resolver o problema e o que vai ser feito, é dizer como resolver o problema. Como que o governo deve ser eficiente no pagamento? Aumentando a administração. Beleza. E agora, como que a mídia vai entreter a população e informar? Não foi dito. Então, tem uma falha aqui, porque eu não apresento como que a mídia vai fazer isso, logo eu vou perder aqui 40 pontos, né? Eu já tinha perdido 160, então estou perdendo 200. Esse texto renderá nota 800. Para que a quarentena não seja tão impactante na vida emocional das pessoas, é uma finalidade. Beleza, bem legal. É essencial que isso tudo seja colocado em prática, é uma forma de fazer um conectivo em andamento, o mais rápido possível. E aqui eu chamo a atenção ao a fim de, porque ele precisa ser escrito, separado, tá? A fim de que, ao final, as estatísticas não sejam tão alarmantes. Aqui o autor do texto faz uma retomada sucinta lá daquela estatística colocada no início do parágrafo, em que dizia que 38% dos brasileiros, segundo o IBGE, não trabalhavam informalmente. Então, é interessante você fazer esse fechamento do texto retomando aquilo que foi colocado lá no início. Talvez aqui nós melhoraríamos um pouco se nós disséssemos mais ou menos assim, a fim de que, ao final, as estatísticas do IBGE, para retomar claramente o início do texto, não sejam tão alarmantes. Beleza? Bom, vista a correção do texto, agora vocês terão uma nova proposta para poder aplicar isso. Só que a proposta ela já vai ter começado, vocês vão ter que fazer um parágrafo somente. Bom, a tarefa então que vocês deverão fazer após essa videoaula estará no plural, que é o desenvolvimento do parágrafo argumentativo. No caso, eu vou apresentar o primeiro parágrafo e vocês vão precisar fazer o segundo parágrafo. Beleza, pessoal? Bom trabalho para vocês então e até a próxima. Tchau, tchau.